No começo da semana, a Petrobras anunciou o lucro de 124 bilhões de reais. Foi o maior lucro e o segundo maior lucro, melhor dizendo, histórico da companhia. Um pouco, 33% menor do que do ano passado, mas porque naquela época o preço do barril do petróleo estava muito em alto e a empresa estava vendendo seus ativos. Aí o que aconteceu? Desses 124 bilhões, a empresa pagou apenas aqueles dividendos mínimos no valor de 14,2 bilhões de reais. Aqueles dividendos extraordinários que são divididos entre os seus acionistas, a empresa fez questão de reter. Ela pode fazer isso, mas isso também traz consequências no mercado. As ações da empresa acabaram por afundar o índice Bovespa e também acabou criando aí uma certa crise, porque veio à tona que quem pediu para que isso não fosse feito, ou melhor, quem mandou para que esses dividendos não fossem distribuídos, foi justamente o presidente Lula. E quem votou favoravelmente a essa medida dentro do conselho da empresa são justamente aqueles conselheiros que foram nomeados pelo atual governo. Para a gente discutir um pouco tudo isso que está acontecendo, a gente trouxe aqui para estar junto com a gente o senador pelo Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães. Já entrou aqui com a gente. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui nos Três Poderes. Obrigado a vocês pelo convite, estou às ordens. Senador, diante desse quadro aqui que a gente já trouxe, eu gostaria de saber qual é a sua interpretação em relação a esses fatos e também quais são as medidas que o Congresso Nacional estuda tomar para abordar essa questão. Olha, vamos por parte. Minha impressão sobre esses fatos. De novo, o governo Lula tem uma concepção de economia extremamente equivocada, não respeita as leis da economia e acha que pode, por sua própria vontade, fazer com que as coisas funcionem como ele quer. Jean Paul Prats foi meu colega no Senado durante um bom tempo, sei como ele pensa, né? E ele é uma pessoa que entende muito de petróleo, não há a menor dúvida disso, toda a carreira dele na Petrobras mostra isso, mas foi senador pelo PT, ele é um petista histórico até, e ele tem uma fidelidade a Lula muito grande. Eu acho totalmente indevida essa intromissão. Eu acho que uma coisa é a popularidade do governo Lula, outra coisa são os interesses dos acionistas da Petrobras. Quero dizer, a título de começo da nossa conversa, que o governo tem a maioria do capital votante da Petrobras, porque aqui no Brasil nós temos essa história de ações com direito a voto e ação sem direito a voto. Agora, no que diz respeito ao capital total da empresa, o governo tem muito pouco. Alguma coisa como 36%, se você considerar a participação do BNDESPar e do BNDES. O governo mesmo é 28% só. E 63% do capital dessa empresa hoje é privado. É inclusive de fundos americanos, como o GQG e outros. Como é que pode uma empresa que capta dinheiro do público, pessoas que colocam dinheiro lá? Vocês se lembram, segundo o governo Lula, ele abriu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para que os trabalhadores comprassem ações da Petrobras. Milhões de trabalhadores brasileiros fizeram isso. Esse dinheiro foi colocado na Petrobras porque o trabalhador é patriota. Os americanos que investem na Petrobras investem porque são patriotas, porque estão preocupados com a política do Brasil, ou o investidor é simplesmente investidor e ele quer ter lucro no seu investimento, ele quer ter distribuição de lucro e ele quer que a ação se valorize. Então, quando o governo faz política com a Petrobras, ele não está atendendo os interesses dos acionistas, ele está atendendo os interesses da popularidade presidencial. E isso é caótico, nós já fizemos isso no passado e o resultado foi o pior possível. Robson Bonin, bom dia. Sua pergunta ao senador Oriovisto Guimarães. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos meus colegas. Senador, um prazer ter o senhor por aqui. Eu vi essa semana uma declaração contundente do senhor dizendo ali que o presidente, ao cobrar, né, que os acionistas tivessem consciência em relação aos pobres que passam fome no país,
O senhor até disse ali que, fazendo esse raciocínio que o senhor fez, que o investidor tenta obter o melhor resultado onde ele investe, mas o que o presidente Lula está querendo é que as pessoas coloquem o dinheiro na Petrobras para ele fazer política, né? Populista ainda por cima. Agora, o Congresso tem um papel importante na fiscalização de tudo que está acontecendo, né, senador? No passado, a gente viu o mesmo filme que está acontecendo agora avançar sem que todos os gatilhos ali, todas as barreiras que o Congresso tem para fiscalizar fossem acionadas, né? As irregularidades em obras e o TCU alertando para irregularidades e o Congresso não fazendo nada ao mesmo tempo. Enfim, deu no que deu na Operação Lava Jato. Hoje, a gente vê o presidente da República, além de interferir politicamente nos rumos da empresa, retomando obras que a gente sabe que foram tema de corrupção lá no passado. Como o senhor acredita que o Senado deve se comportar em relação a tudo que está sendo feito na Petrobras a partir de agora? Olha, na verdade, o Congresso Nacional, o Senado, é um dos três poderes. Ele não pode se sobrepor a nenhum outro dos outros dois poderes, e ele tem que esperar o mal feito ser feito para depois agir. É difícil você condenar alguém que tem a intenção de fazer tal coisa porque no passado não deu certo. A gente sabe que é um caminho ruim, mas como é que você faz isso? Como é que você para um governo que está indo num caminho errado? Dilma, por exemplo, acabou com o impeachment, mas ela precisou fazer muito para chegar no impeachment, né? Logo no começo que ela começou a fazer a nova matriz econômica, aquelas barbaridades todas, muita gente já sabia que aquilo ia dar errado. E, no entanto, ela fez, não é? Então, eu vejo, assim, muita preocupação no Senado. Já há um convite na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, para que Jean Paul Prats, presidente atual da Petrobras, venha até a CAI explicar algumas coisas para nós. Ele poderá aceitar ou não esse convite. Se ele não aceitar, ele será convocado. Se ele for convocado, aí ele é obrigado a vir. Não é? Então, dentro dos limites da lei, nós estamos pressionando, nos manifestando politicamente e fazendo aquilo que a lei permite que a gente faça nesse momento. Marcela Raal, bom dia a você. Sua pergunta ao senador. Oi, gente, bom dia. Oi, senador, bom dia. Obrigada pela entrevista. Senador, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele se manifestou anteontem falando sobre, admitindo que quem orientou o governo para a retenção do pagamento desses dividendos extraordinários foi o governo e que isso é legítimo, né, na avaliação dele, porque o governo tem maioria no Conselho de Administração e isso pode ser feito. Queria saber o que o senhor acha dessa leitura e se de fato é legítimo. Olha, esse povo não entende de mercado, não entende de economia, não entende sequer o linguajar próprio do mercado. E eu quero dizer que o desvio de uma empresa, da sua finalidade, para outra finalidade e com prejuízo aos acionistas, isso não seria legítimo nem se ela fosse 100% privada. Digamos que eu fosse dono de 100%, ou que você fosse dona de 100% das ações da Petrobras. Não seria legítimo esse dono privado dizer assim, não, daqui para frente, porque eu quero, a Petrobras vai distribuir gás de cozinha de graça. Eu resolvi ser bonzinho. Você só pode ser bonzinho quando o dinheiro é 100% seu. Quando você está captando dinheiro no mercado, economia popular, você tem uma CVM, você tem fato relevante para ser comunicado, você é uma opção de investimento para pessoas do público que precisam ter todas as informações para decidir aonde vão colocar o seu dinheiro. Então, qualquer coisa numa empresa, seja ela pública, seja ela privada, que vai no sentido contrário aos interesses dos acionistas, não é legítimo. Faz com que as ações despenquem e pode, inclusive, ser motivo de processo e até de prisão por ação da CVM. Como essas declarações que andaram dando nos Estados Unidos, que a distribuição de lucro esse ano deveria repetir os anos anteriores. Olha aí, fato relevante, a Petrobras faz fato relevante quase todo dia.
É um documento, tem número, é registrado e é obrigatório por lei, porque a lei regula o mercado de ações. E agora fica o governo dando informações tortas sobre a companhia. Não deveriam dizer nada, deveriam falar apenas por fato relevante, documentado. E fica essa confusão toda no mercado, né? Um ministro que faz uma declaração dessa, o mercado no outro dia, as ações despencam. Matheus Leitão, bom dia a você. Sua pergunta. Bom dia, Ferraz, bom dia a todos. Senador, prazer tê-lo aqui. Deixa eu te perguntar, senador, assim, é real, enfim, que houve uma intervenção nos governos petistas, né, todos, e de fato levou a um prejuízo enorme, mas também tiveram intervenções durante o governo Bolsonaro, né, inclusive com demissão de 3 presidentes, né. Houve um momento ali também que a Bolsa, a Petrobras, caiu 20% num só dia, numa dessas demissões. E eu queria saber, até para o senhor, que é economista, por que o senhor acha que a direita e a esquerda, né, até mais, por conta que ficaram mais tempo no governo nos últimos anos, tentam intervir na Petrobras? Olha, primeiro eu quero concordar com você. Bolsonaro fez a mesma coisa, demitia quase que um presidente por dia lá da Petrobras. E por que fazia isso? Porque queria abaixar o preço da gasolina, do gás de cozinha na marra. Por que queria abaixar? Porque ia ser candidato, a popularidade dele precisava aumentar. Então isso era bom para ele, mas era péssimo para a Petrobras e era péssimo para os acionistas. Olha, os políticos, sejam de direita, sejam de esquerda, isso não muda. Eles tendem a usar as empresas estatais na sua promoção pessoal. Eles adoram permanecer no poder e não hesitam em contrariar os interesses de uma empresa estatal ou na qual eles têm influência para se autopromover. Isso é um absurdo, não é? Porque há uma confusão de ordem aí brutal. Tem um filósofo francês que eu gosto muito, o André Comte Sponville, que quando ele fala em economia, ele diz, olha, economia só é ciência porque tem leis que os homens não controlam. E até ele dá um exemplo assim, você pega um tsunami, por exemplo. Um tsunami, quando mata velhinhos, quando mata crianças, recém-nascidos, ele agiu de forma ética ou antiética? E ele acaba concluindo o seguinte, tsunami não é nem ético nem antiético, é força da natureza, o homem não controla. Não é? Economia tem leis que o homem não controla. Por exemplo, lei da oferta e procura. Toda vez que faltar um determinado produto no mercado, o preço vai subir. Não há quem consiga impedir isso. Lembra do Sarney, quando tentou fazer congelamento de tudo? Deu no que deu. Aquilo já havia sido tentado lá no Império Romano e já não tinha dado certo. A mesma coisa é quando querem governar empresas como se elas fossem parte da política, que elas tivessem que ter uma ação ética, uma ação social. Desculpe, empresa não tem isso. Empresa age com as leis da economia. Eles confundem isso e acham que pode se intrometer em tudo, tanto a direita como a esquerda. É uma tristeza, é uma tristeza. Por isso que a Petrobras tem sido historicamente maltratada desde 1953, quando Getúlio Vargas fundou a Petrobras, que, aliás, não era para ser monopólio, e teve até a inspiração do Roberto Campos lá atrás. Desde lá, todos os governos interferem, né? Todos os governos interferem. É uma tristeza isso. Senador Ariovisto Guimarães, pelo Podemos do Paraná, muito obrigado pela sua presença aqui no Três Poderes. Volte sempre. Muito obrigado a vocês, estou sempre às ordens.